Tem tanta novidade de IA para .NET que até a Microsoft resolveu fazer uma palestra especial aí no Build só explicando as boas práticas, o que você tem que usar de IA com .NET aí, como extrair o melhor dele. E claro, eu fiz um resumo aí dessa palestra e eu vou trazer aqui para vocês hoje todos esses detalhes. Então, quer saber mais sobre as boas práticas para implementar IA nos seus projetos .NET? Vem comigo nesse vídeo. Muito bem, pessoal. Preparei aqui só uns slides para eu não me perder também, porque tem bastante coisa aqui, tá? Mas bora lá. Vamos entender aqui como que a gente implementa aí boas práticas de IA, né? Tudo que vocês têm para implementar de IA, acho que tá coberto aqui, tá? Novamente, isso aqui veio lá do Microsoft Build, tá? Do evento da Microsoft. No artigo que tá aqui na descrição, eu deixei todos os detalhes lá para vocês assistirem lá também essa talk do evento. Tá bom? Primeiro ponto, e talvez mais importante aí, Microsoft Extensions AI, né? Então, essa é a abstração que a gente tem aí para trabalhar com os chat clients, tá? O chat client é a forma como a gente tem para interagir com o Anthropic, com o OpenAI, com o Google Gemini e com diversos outros itens, tá? Então, mesmo código ali funciona, inclusive o Llama, Azure AI Foundry, né? Então é bem legal. Tem a parte de embeddings também. Esse acho que foi um cara que eu mais mostrei aqui no canal. Já tem bastante conteúdo sobre ele aqui, tá? Ele já traz tudo muito completo. Se você não viu esse cara na prática ainda, recomendo que você dê uma olhada nos vídeos aqui, até nas imersões de IA que tem aqui, tá? Ele já traz telemetria, caching, né? E vários outros pontos aí pra gente também, inclusos dentro desse pacote. Então, o pacote principal nosso aí, tá? Pra parte de autenticação, essa também é uma parte que teve várias recomendações lá, tá? Muitas delas relacionadas aí ao Foundry, né? Ao Azure Foundry, que é a forma como você tem de usar modelos numa rede privada sua aí, né, usando o Microsoft Azure, claro. Lá dentro ela recomenda não usar chaves de API e sim usar, né, a parte de autenticação de identidade lá dentro. Se vocês quiserem eu trago um pouco sobre como fazer autenticação entre apps dentro da mesma rede no Azure, tá? É bem fácil. É só você configurar lá nas suas aplicações, depois você usa o default credentials, né, ou alguma outra credencial que você queira usar e você tem autenticação entre as suas aplicações desde que elas estejam na mesma rede ali, né, no mesmo resource group. Tá? Modelos locais, né, segue a mesma premissa aí, né, para tomar muito cuidado com a parte de API keys, né, de chaves. Quando eu uso local aqui, eu sempre uso environment variables, né, em produção também, né, variáveis de ambiente aí. Eu nunca deixo ela no código, né, eu nunca deixo na config nem nada assim. Tá bom? Dados vetoriais e RAG, tá? Essa é uma outra recomendação deles também, pelo seguinte, o modelo lá, qualquer modelo que você vai rodar, né, seja lá no Azure, seja na Anthropic, ele não tem acesso a dados privados, e você precisa enriquecer esses modelos com esses dados, tá? Então o RAG, o Retrieval Augmented Generator, ele funciona para isso, tá? Também já tem conteúdo meu sobre o RAG aqui no canal para vocês darem uma olhada. Em especial, tá? Eles citam dois pacotes aqui que eu já cobri um pedaço deles aqui também. O Vector Data eu cobri um pedacinho, né? O Data Ingestion ainda não, mas está no pipe aqui. Então existem dois pacotes aí para vocês usarem quando vocês forem trabalhar com RAGs, tá? No caso, consumir os RAGs aí. O primeiro é o Microsoft Extensions Vector Data, tá? Então ele abstrai toda a parte de operação em cima de vetor. Fazer busca, né? Fazer até a parte do embedding ali, né? Que tem no Microsoft Extensions AI. Ele traz aqui também mais para a parte de geração desses dados, né? De criação desses dados. Então toda essa parte de vetor, ele já traz tudo pronto. Inclusive tem subextensões dessa extensão, né? No Vector Data, ponto. Daí você tem o SQLite, você tem o EF, né? Para trabalhar com Vector Data dentro do EF junto com SQL Server, né? E vários outros bancos aí, tá? E o Data Ingestion, tá? Ele gerencia o pipeline de gestão. Então, o RAG não é só a gente pegar o documento, fazer o embedding e jogar para o banco, tá? O embedding, ele precisa ser planejado. Um exemplo simples para vocês aqui. A gente está preparando aqui o nosso RAG do Balta aqui, tá? Então, por exemplo, assim, nos vídeos, eu tenho as legendas dos vídeos. Então, cada pedacinho, né? Cada fala minha na legenda ali, ela vira um embedding, tá? Um embedding é um embedding só, né? Mas eu vou ter vários chunks, vários pedaços, né? Então, uma transcrição grande, ela vira vários chunks, vários pedaços ali por parte, porque daí eu consigo ir para, né? Quando faço uma busca, eu consigo ir para um momento exato que eu falei aquilo em algum vídeo. Essa parte de data ingestion, né? De preparar os dados, de usar um
um docling, por exemplo, para extrair só o miolo da página, né? Você não vai salvar, por exemplo, um documento PDF com metadatas, com todas as coisas que tem. Provavelmente você vai querer converter ele para um Markdown ou para algum outro formato mais texto puro, né? Para depois colocar. Então o Data Ingestion ajuda em tudo isso. Tá? E aí eles falam também sobre busca vetorial híbrida, né? Entre API, consistência entre os backends ali, tá? Uma parte bem legal essa aqui também. E, cara, isso daqui dá para falar 1 hora tranquilamente só sobre isso. Se vocês quiserem mais conteúdo sobre RAG, uma implementação prática, talvez aí, deixa nos comentários aqui que eu preparo algo para vocês. Movendo adiante, a gente tem aqui os suportes, né, nativos aqui, né, entre aspas, os que não são escritos pela Microsoft, né, são da comunidade, mas que a Microsoft põe o selo ali de, ó, você aqui pode usar. Então a gente tem ali o Azure AI Search, que é da Microsoft, Cosmos DB, que é da Microsoft, né, o Cosmos DB suporta MongoDB, NoSQL, vários bancos de dados ali. Depois tem Elasticsearch, Qdrant e o SQL Server, que é da própria Microsoft, né? Armazenamento em memória. Quando você vai trocar esses backends, então você está usando lá um Elasticsearch, você quer começar a usar um Azure AI Search. Se você usa esses pacotes, principalmente o Extensions AI e o Vector Data lá, fica muito fácil você trocar, porque eles provêm uma camada de abstração. Tá? Embeddings, a geração da parte embeddings, que também é uma parte complexa e que se você não pensar bem nisso antes de começar seu projeto, depois você precisa gerar o embedding de tudo de novo, acaba sendo bem complexo, já tem uma interface chamada de iEmbedding Generator, tá? Mesmo princípio do iChat Client, tá? Ele provê uma interface para o seu gerador de embedding, tá? Para gerar o embedding, para gerar o ponto no plano cartesiano ali de onde está determinada palavra, o trecho, né? Onde ele se encaixa, esse processo aí ele precisa de um modelo, né, do LLM, e ele fica ligado a esse modelo, tá? Depois você não consegue trocar isso. Se você trocar, você tem que trocar a leitura também, tanto a leitura quanto a escrita, beleza? E ele já traz ali os modelos, né? Text Embedding 3 Small ali para produção, tá? Então, esses modelos aqui, se não me engano, eu usei o Text Embedding Small aí, usei ele com o Olama local, funciona muito bem, tá? Eu uso o Mac no dia a dia, o MLX está cada vez melhor no Mac, cada vez suportando mais coisas, tivemos boas novidades aí no WWDC desse ano, tá? Então também vale muito a pena dar uma olhada na parte de IA local. Se vocês quiserem também mais conteúdo sobre isso, deixem aí nos comentários que eu vou colocando no pipe, tá? Sobre o pipeline de gestão de dados, né, que acho que é a parte que pega ali, né, o Microsoft Extensions Data Injection, ele funciona ali basicamente como um ETL, um Extract, Transform and Load, tá? Para IA, quem já trabalhou com banco de dados, né? Extrair informação, transformar essa informação e carregar essa informação em outro lugar, né? E a gente tem 4 partes principais aí. Readers, né? Que carregam um documento, então você consegue carregar documentos de vários formatos. Chunkers, que vai dividir esses documentos aí por partes, em pedaços. Enrichers, que vai fazer a sumarização desses itens aí, né, usando os embeddings aí, usando as LLMs aí, tá? Por sentimento, palavra-chave. E writers para persistir isso aí no outro lado, tá? Então a gente já tem um pipeline completo para fazer aí. A minha sugestão é, se você usa o .NET para fazer essas coisas, usa o Data Ingestion, tá? Porque isso aqui ele provê uma interface. Se você depois quiser mudar a forma como que você está carregando os documentos, como você está lendo os documentos, você vai lá na sua interface Reader, você vai fazer uma outra implementação dela, tá? Ou você vai usar alguma implementação nativa do .NET. Ele já fornece vários itens, já consegue conectar com SQL Server, consegue conectar com diversos outros itens, então facilita muito sua vida quando você está nessa parte aqui. E aí só entrando um pouco mais na API em si dela, né? Existe um item chamado de Ingestion Pipeline, tá? E aí a gente consegue encadear as coisas dentro dele, tá? Então a gente consegue literalmente fazer um pipeline mesmo, fazer uma sequência de passos, né, que precisam ser executadas até a gente ter essa informação do outro lado, tá? Por exemplo, você tem um Markdown Reader, você tem um Semantic Similarity Chunker, né, que para fazer esses chunks por similaridade, e depois você tem um Enricher ali para enriquecer esse documento, e depois você tem um Writer conectado aí no SQLite, no ChromaDB, no Azure AI Search, tá? Então, é o mesmo padrão, e aí você só troca os stores, você troca os lugares que você quer, então fica bem legal, né? E movendo adiante aqui, a gente tem a parte mais importante, que é você se inscrever no canal, você se inscrever, curtir, compartilhar aqui, tá? Isso ajuda muito a gente aqui.
claro, deixa aí nos comentários que você quer ver mais aqui no canal. Tô trazendo bastante notícia, bastante coisa, porque ele tá sendo bombardeado de notícias, aí não tá dando nem pra criar demo das coisas, tanto que eu tô gravando ultimamente, tá? Mas acho que tá legal assim esse formato também. Deixa nos comentários aí se vocês estão curtindo, se vocês querem mais vídeos como esse. Mas aí, movendo adiante, a gente tem o Model Context Protocol, né, o MCP aqui, tá? O MCP ele é um protocolo aberto, criado pela Anthropic, né, e ele define como o nosso sistema, né, as nossas ferramentas, elas interagem com a LLM, né, como as LLMs interagem com as nossas ferramentas, tá? O SDK do .NET, ele já traz isso integrado, tá? Então, teve até uma novidade no .NET 11 aí, que é trazer um template já para Model Context Protocol, mas se não vier com template é facinho instalar, é só o Model Context Protocol, .NET Edge Package, Model Context Protocol e definir os atributos ali nas suas classes, bem tranquilo, bem simples de trabalhar, tá? E o Microsoft Extensions AI, ele já permite que a gente consuma ou que a gente informe para o modelo que ele deve consumir um MCP. Ele já permite que a gente consiga conectar aí servidores, tá? Eles deram um exemplo com o Microsoft Learn, né, que tem um MCP sensacional, assim, pra gente que consome muito conteúdo, tá? Mas aqui, bem trivial, bem simples, tá? No Microsoft Extensions AI lá já tem uma seção para você informar o tools, e no tool você pode informar tanto um service quanto um MCP, né, um Model Context Protocol. Eu não tinha visto, mas eu coloquei aqui na integração MCP no código, ele adiciona no próprio chat client lá, e aí a gente tem o MCP Client Transport, tá? Que daí você aponta para o URL. Isso existe porque a gente tem algumas formas de usar o MCP. Tem MCP que funciona via HTTP e SSE, tem MCPs que funcionam só via SSE, então aqui a gente consegue definir todas as configurações de transporte. Esse é um pacote que, assim, é muito bacana, né? Ele já está integrado no Extensions AI e você pode criar, esse daqui é para consumir, né? No Extensions AI é para consumir MCP, e o Model Context Protocol, o pacote em si, é para você criar seus servidores MCP, tá? Então, ó, tanto a parte de consumo quanto a parte de criação é excelente. São pacotes ali que eu já estressei bastante, já usei bastante e recomendo muito usarem esses nativos aqui. E aí, claro, a gente entra no nosso querido MAF aí, né? No Microsoft Agent Framework, né? O MAF, ele roda em cima do Microsoft Extensions AI, né? Então ele é uma tier acima do Microsoft Extensions AI. Então ele incrementa o MEI aí, né? Microsoft Extensions AI, tá? E ele provê pra gente algumas coisas bem interessantes, né? Ele tem primeiro, definições mínimas, né? Então você consegue criar ali, quando a gente fala Microsoft Agent, parece que é só pra gente, né? Mas não é. A gente pode criar um simples chat client com ele também, embora, né, o agent seja o suprassumo dele ali, tá? E ele traz algo bem simples ali, nome, descrição, instrução e o comportamento, você já consegue sair usando ele. E ele também já tem gestão de estado ativo, ele já tem o MCP nativo, né? Ele já traz vários outros itens aí pra gente. A gente já estressou bastante aqui o MAF, inclusive temos 2 cursos de MAF, entrando um terceiro agora, tá? Já suporta nativamente o Azure AI Foundry, Azure OpenAI, Ollama, Foundry, e eu já testei ele com Anthropic também e funcionou numa boa, tá? DevUI é uma interface que vai estar presente no MAF na versão C#, porque o MAF tem 2 versões, Python e C#. Então o DevUI, por enquanto, ele está presente só na versão Python. E ele exibe uma UI, uma interface gráfica mesmo, onde em tempo real a gente consegue ver aí, né, o que os agentes estão fazendo, quais agentes eles estão chamando, então é bem legal também. Quando a gente usa o MAF com o ICP, tá? Então a gente consegue listar também as ferramentas para ele, a gente consegue fornecer os MCPs como ferramenta para os nossos agentes. Então, sempre que ele for tomar uma decisão, né, e ele faz isso de uma forma autônoma, né, ele usa os dados que ele tem ali, mais a LLM para decidir o que ele tem que fazer, e ele usa também as ferramentas. Então a gente consegue passar os MCPs para ele lá, no formato de tools também, que é bem legal, tá? Já usei isso na prática, acho que eu já mostrei aqui para vocês na prática também como faz isso. Tudo isso fica concentrado numa interface chamada de iAgent. Então ele unifica o acesso a tudo aí, tá? E o DevUI, ele promete bastante coisa na parte de você poder ter um visual melhor, e acredito que no futuro eles vão disponibilizar maneiras de você criar seus agentes de uma forma virtual ali. Eu mostrei um ponto super interessante no curso de MAF, que é a criação dos agentes de forma descritiva. Em vez de você escrever C#, você escrever um YAML ali e conseguir carregar esse agente, conseguir fazer esse agente rodar. Acredito que o DevUI vai rumar
para essa parte aí no futuro, tá? A gente vai ter uma interface ali dentro e vai poder criar os nossos agentes com código YAML ao invés de C Sharp. É uma opção a mais, a gente já pode criar hoje com C Sharp, com Python e com YAML, tá? Então, bem legal. E aí a nossa cereja do bolo aqui, né, é que o MAF, por exemplo, ele trabalha com workflows, né, além dos agentes, tá? Então, workflows são fluxos, né, e orquestração ali multi-agentes. Então, eu consigo disparar vários agentes, né, disparar vários processos ali para executarem em segundo plano, ou disparar um agente que pode disparar outros agentes ali, né, e eu consigo gerenciar todo esse fluxo. A gente tem fluxo sequencial, né, executa uma coisa de cada vez, a gente tem fluxo concorrente, então várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem handoff, onde você manda algo, dispara algo com a gente e fala, opa, isso não consigo fazer isso, vou passar para outro agente aqui fazer, tá? E tem group chat, onde você simplesmente joga um prompt para lá, coloca vários agentes ali conversando, fala, ó, tem um agente de marketing, tem um agente de desenvolvimento, tem um agente de produto, cria um app para mim aí, tá? E eles decidem ali quem que vai criar, né? Bem legal. Um detalhe importante sobre os workflows também é que a composição deles é bem simples, tá? Então, a gente tem uma classe chamada de Agent Workflow Builder e a gente consegue executar aí um build sequential, build concurrent e vários outros itens ali, tá? Então, desde que seu agente implemente aí um iAgent, você vai conseguir usar ele dentro do workflow e daí, claro, você tem agentes reutilizáveis, tá? Tem um ponto também aqui que é interessante, que são os Durable Tasks, tá? Ou tarefas que duram bastante tempo. É igual Durable Functions no Azure Functions lá. Você tem ali um agente que às vezes vai trabalhar por 15, 20 minutos, tá? Então você tem integração já com isso, bem tranquilo, tá? Também tem questão de tratamento de erro, tratamento de falhas e também tem a questão do Human in the Loop, né? Que é quando você precisa de uma aprovação para continuar ou não. Os workflows são bem completos no MAF. Movendo adiante, a gente tem a parte de agent to agent, né, que eles comentaram também, interoperabilidade, né? O A2A ou A2A é um protocolo criado pela Google, né? E ele cria ali um agent card pra gente, que é nada mais do que um JSON ali, né? Em .well-known/JSON. Então você tem uma pasta ali onde você tem, né, o que seus agentes podem fazer, o que cada agente pode fazer. E dado esse card, essa descrição, um agente pode conhecer o outro agente, tá? Então a gente pode ir lá e buscar e falar, putz, tem algum agente aqui que entende sobre criação de título para artigo do blog com SEO, né, com Search Engine Optimization, né? Tem alguém que faz isso? Tem um agente, né? Então através dos agent cards eles conseguem fazer isso, tá? Então, eles comentaram ali que o Azure AI Foundry ele já suporta o A2A nativamente, tá? No .NET a gente consegue fazer isso dentro do MAF também de uma forma tranquila, eu já mostrei isso no curso lá, tá? Então, é bem legal, tá? Eles mostraram também uma demo com o NVIDIA Nemo Toolkit, que é bem legal, pois vale a pena dar uma olhada lá na thread original. E se você quiser implementar isso no .NET sem a necessidade do MAF até, tá? Já tem uma lib para fazer isso. Tá? Então é bem fácil, bem simples. No MAF isso aí também é muito simples de fazer. No MAF isso também, obviamente, é muito simples de fazer, já que ele é focado em agente, tá? E tem outras bibliotecas também. Eu não lembro se quando eu fiz um teste, eu fiz com a nativa do MAF. O teste do MAF eu fiz, né, usando o A2A lá. Se não me engano, eu mostrei isso no curso também, tá? Mas a gente consegue colocar isso para dentro do .NET de uma forma fácil. Esse é um padrão, né, um protocolo aí que a gente usa muito no dia a dia. E aí, por fim, eles mostraram a parte de geração de imagens como ferramenta, né? Text-to-Image, né? Então, disponibilizado ali o GPT-to-Image e alguns outros modelos aí no Azure AI Foundry, né? Focaram bastante nessa parte no Azure AI Foundry, mas tudo isso aqui a gente já consegue fazer usando os modelos mais novos e API direta. Então, se você quiser usar o GPT, o Image 2, né? A versão mais atual deles ali. Mas se você quiser usar o Nano Banana, por exemplo, você consegue conectar direto na API do Google, isso usando até o Microsoft Extensions AI, né? Não precisa nem ser o MAF, mas hoje você já consegue fazer isso, tá? Já consegue chamar. Mas claro, isso aqui a gente já tem tudo disponível dentro do .NET, então o .NET já está mais do que pronto aí para você usar e integrar IA nas suas aplicações. Perfeito, então pessoal, é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Espero que vocês tenham acompanhado o build também, né? Porque foi um evento ali que
trouxe muita coisa. Para vocês terem noção, eu tô com 26 itens aqui que eu preciso assistir ainda, que eu preciso estudar, que eu preciso preparar um material para vocês, porque de fato foi muita coisa. Então eu vou digerindo aí ao longo dos meses. Junto com o Build a gente teve o lançamento do .NET 11 Preview 5, que trouxe muitas novidades que eu tô cobrindo aqui no canal também. Então, bastante coisa para vocês, mas aos poucos aí eu vou trazer todo o conteúdo já mastigado para vocês, com as minhas opiniões. E aí, claro, né, um jeito mais simples aí, mais simplificado, porque às vezes lá é muito técnico, é inglês, um pouco mais complexo. Mas claro, você deixa seu like, você curte, compartilha aí para ajudar esse vídeo, para que a gente possa trazer mais conteúdo como esse para vocês, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.